É muito triste quando os pais se preocupam com a vida profissional, com a vida ministerial, a obra de Deus, mas se descuidam da sua família. Não podemos fazer isso. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu que Lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí às nossas exposições bíblicas tratando sobre relacionamentos em família. E o tema de hoje é Uma Família Nada Perfeita. Davi e a omissão com seus filhos, baseado no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo 2, capítulo 5, do 13 ao 15, capítulo 13, versículos 2, 5, 10 a 12, versículos 14 e versículos 15. Talvez você pergunte, mas o que é o programa Entendes Tu que Lês? Eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto, ou seja, tiramos as lições do texto. É uma exposição bíblica, uma pregação de forma expositiva. Então nós vamos fazer a leitura do nosso texto neste momento. Pastor, por que um texto assim tão longo? Para que você tenha um entendimento do que está sendo tratado aqui durante a exposição bíblica. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 3, a partir do 2. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon, de Aionã, a Gezereíta. E o seu segundo, Queliabe, de Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Tamai, rei de Gersu. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel 5, a partir do 13, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua, Nefeg e Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Uns nomes assim bem difíceis. 2 Samuel capítulo 13, a partir do 2. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Veja que estratégia maligna essa: se fingir de doente para pedir a presença da sua irmã junto consigo. Versículo 10. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela disse: não, irmão meu, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Vamos fazer uma oração? Eu quero pedir oração pela minha vida, pela vida da minha menina princesa. Nós estamos fazendo esta obra. Eu digo nós porque, apesar dela não estar aqui aparecendo no canal, mas tem todo um apoio, né? Tem todo um suporte que ela dá, cuidando de mim, cuidando das nossas coisas. E quando nós estamos fazendo uma obra como essa, o inimigo ele se levanta, às vezes quer aparecer enfermidades, principalmente na vida dela. Então eu peço que vocês me ajudem em oração, e eu também estou orando por essas causas que cada um de vocês coloca aqui no canal. Então saiba que eu não vou orar de forma discriminada, mas eu vou orar de forma geral, e nesse momento você pense no seu problema. E em nome de Jesus eu creio na solução. Mas não deixe de orar pela minha vida e pela vida dela e pela nossa família, tá bom? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero apresentar nas tuas mãos a minha vida, pedir iluminação do teu Espírito, Pai. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente dos teus servos para que eles compreendam a palavra e juntos possamos colocar em prática. Eu quero pedir agora, Senhor, por cada pedido de oração que é colocado aqui no canal, nos comentários, seja na área da saúde, quem sabe alguém está enfermo, precisa de uma cura. Pai querido, seja uma enfermidade física, Senhor, mas também pode ser uma enfermidade das emoções, como a depressão, a ansiedade. Ó Deus querido, algum tipo de síndrome, Pai. Ó Deus querido, eu creio em nome de Jesus que o Senhor pode trazer cura. Também, Senhor, por aqueles que precisam de libertação, libertação do filho, libertação da filha, libertação do pai, libertação da mãe, do esposo, da esposa, de algum familiar, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que tu pode, Senhor querido, libertar essa pessoa do vício das drogas, do vício da bebida, ó Deus querido, do vício da jogatina. Eu creio que tu pode fazer uma grande obra e de encontro, Senhor, a essa necessidade. Também, Senhor, alguém que está com problema na área financeira, quem sabe está desempregado, ó Deus querido, precisando de uma porta de emprego. Eu creio em nome de Jesus que tu pode abrir essa porta de emprego. Eu creio também para que esse que tem um negócio próprio, o Senhor pode abençoar, enviar os clientes. Ó Deus querido, eu sei que tu és o Deus que cuida, é o Deus que abençoa essa causa na justiça. Ó Deus, que é uma causa justa, não é uma causa injusta. Eu sei que tu pode trazer uma solução. Ó Deus, vai tomando cada problema, cada necessidade, essa família que não está se entendendo, esse pai que não está entendendo o filho, essa mãe que não está entendendo esse filho ou essa filha. Ó Deus, ajuda essa família, traz restauração. Esse casamento que está aí à beira de acabar, tu pode restaurar esse casamento. Quem sabe também um casamento, Senhor, que no momento o marido está separado da esposa, a esposa do marido, mas tu pode fazer, Senhor querido, uma restauração. Eu sei que tu pode entrar com a tua provisão, eu sei que tu pode reestruturar essa família. Ó Deus, como os pais, ensina-nos, Senhor, a ser presente, ensina-nos a priorizar, Senhor, a educação dos nossos filhos, ensina-nos a dar, Pai querido, Pai amado, exemplo através da nossa conduta cristã. Senhor, nos dá um programa mais uma vez abençoado. Toma o primeiro lugar, toma cada inscrito, toma cada membro do canal, abençoa aqueles que têm contribuído, Senhor, vai abençoando grandemente a cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Quem sabe você é aquela pessoa que tem sempre dito aí nos comentários que tem sido edificado, está aprendendo a palavra, está compreendendo melhor também as aulas da Escola Bíblica Dominical, porque aqui também tem o programa EBD comentado online, seja edição jovens ou edição adulto. Então, quem sabe você é uma pessoa que está sendo beneficiado com isso e divulgue o canal, pelo menos para mais 3 pessoas. Fale para eles sobre o canal. Compartilhe o canal lá no seu WhatsApp, no grupo do seu WhatsApp. Fale com as pessoas da sua família, de uma forma geral. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ser treinadas, mais pessoas vão ser ensinadas. Eu também queria dizer, ou quero dizer melhor, é que esse Entendes tu que lês, o assunto desse Entendes tu que lês está relacionado a essa lição de número 9, que é ministrada no dia 28/5/2023 com o tema Uma Família Nada Perfeita. Então, se você quiser entender melhor sobre esse assunto de hoje, você pode assistir esta aula também. Quem sabe, no tempo que você assistir esse Entendes tu que lês, já passou a época dessa aula, mas você vai poder assistir ela também para poder ter um conteúdo maior sobre o assunto, tá? Então, eu tô deixando essa recomendação também para você. Vamos lá, introdução. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui logo no início dessa exposição bíblica, como vou deixar também nessa aula que vai tratar desse assunto. Nós não estamos aqui para condenar Davi. Porém, vamos usar os exemplos de comportamento de Davi que não foram bons em relação a ser um pai, para nos alertar, para não entrarmos neste mesmo caminho e, ao mesmo tempo, saber o que fazer para poder não agir da mesma maneira. Então, a intenção aqui não é desqualificar Davi 100% e dizer que ele foi alguém
totalmente péssimo. Não é essa a intenção. Nunca a Bíblia faz isso. A Bíblia deixa os maus exemplos como alerta sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre a nossa necessidade de obedecer, de depender de Deus, mas Deus tem sempre em vista a restauração, a recuperação. Então não vamos olhar para essa exposição bíblica de hoje com um olhar de condenação, como se fôssemos melhor do que Davi ou melhor do que outras pessoas. Até porque quem acha-se muito melhor, acha-se muito perfeito, está caminhando dentro de uma soberba, dentro de um orgulho, e isso pode levar você à queda. Então vamos aprender lições preciosas com o coração humilde, com o coração submisso ao Senhor e entendendo que qualquer um de nós podemos cometer tais coisas. Se você está enquadrado dentro do que vai ser ensinado aqui, que você possa ter uma atitude diferente, que você possa se arrepender e possa tomar o rumo certo para que a sua família seja abençoada. Davi teve cerca de 7 esposas e várias concubinas. Só aí você já viu, né? E muitos filhos. Um de seus filhos, Aminon, forçou sua própria irmã Tamar a cometer incesto com ele. Eu já li aí 2 Samuel 13:12. Para se vingar do ocorrido com sua irmã, Abisalão, outro filho de Davi, mandou matar Aminon. Esse Abisalão era irmão mesmo, legítimo de Tamar, né? Aminon era meio-irmão. Abisalão não, Abisalão era irmão completo, tá? Era filho do mesmo pai e da mesma mãe. E ainda se rebelou contra Davi buscando tomar o trono, mas acabou morrendo precocemente em consequência disso. Nessa lição que eu falei aqui, eu vou mostrar mais detalhes também sobre isso, tá? Como está a sua família? É uma pergunta. Como está a minha família? Todos estão bem? Marido, esposa, filho, filha. Como está a sua família, tá? A mãe, o pai. Você tem cuidado bem do seu cônjuge? Ah, mas a lição tá tratando dos pais. Tá, mas o cônjuge também, porque é prioridade. Muitas pessoas colocam como prioridade outras coisas e deixam a família de lado. E aí perde a família. O que adianta isso? Será que como pai você está cometendo os mesmos erros que Davi cometeu? Ou talvez como mãe também? Porque às vezes é um lar que só tem a mãe, o pai foi embora, ou o pai partiu, faleceu. E aí precisa que a mãe se comporte momentaneamente como mãe e pai. Enfim, ou também os pais, mesmo que os dois estejam em casa, mas será que os dois estão cumprindo seus papéis? Não vamos apenas falar do pai, a mãe se inclui, é os pais também. É claro que está focando aqui Davi, é claro, eu sei disso. A família é o nosso maior patrimônio, uma das maiores dádivas de Deus para nós. Como você vê a sua família? É algo precioso? Não é? Por que se foca mais no pai? Porque geralmente a figura do pai é aquela que sai, que vai trabalhar, que vai buscar a provisão. A mãe geralmente está mais em casa, mas nos dias atuais, a mãe também sai para trabalhar. Então, como esses pais estão se comportando? Davi foi um dos maiores reis de Israel, porém falhou na educação e formação de seus filhos. Ele não colocou sua família como prioridade. Você tem colocado sua família como prioridade? Eu estou colocando minha família como prioridade? São perguntas que nós precisamos fazer durante esta exposição bíblica. Pense nisso. Ah, pastor, eu estou fazendo o que eu posso. Mas será que o que você pode está sendo o suficiente de acordo com o que a Bíblia diz? Será que não dá para remanejar algumas coisas, mudar alguns hábitos, algumas rotinas, para dar uma atenção maior para a sua família? Pense nisso. Não seria este o momento de não apenas aprendermos acerca dos erros de Davi, mas de extrairmos lições que nos ajudem na formação de nossos familiares? O que você acha? Estudar sobre essa mensagem, né, sobre esse texto, dentro dessa exposição bíblica, aprender, né, esses detalhes dentro dessa exposição bíblica, não é hora de tomarmos uma atitude diferente, não é hora de compararmos aquilo que Davi estava fazendo com o que nós estamos fazendo e ver aonde podemos melhorar? Toda mensagem bíblica deve nos confrontar. Se a palavra de Deus não nos confronta, então não tem sentido estarmos aprendendo sobre ela. É necessário sempre termos uma oportunidade para mudar a nossa conduta, a nossa vida. Davi, como rei, não obedeceu ao mandamento de Deus. Vamos lá? No capítulo 17 do livro de Deuteronômio, são registrados os deveres do rei.
Antes de Israel ter rei, já tinha como o rei deveria se comportar. Davi, como rei, transgrediu o que a lei determinava sobre o rei não ter várias mulheres. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 17:17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Então Deus está advertindo ao rei, não tenha várias mulheres, porque se você tiver várias mulheres, essas mulheres vão levar você até mesmo para uma adoração falsa. O texto não diz que Davi se deixou levar para esse tipo de coisa. Porém, Salomão sim, Salomão foi envolvido ao ponto de começar a praticar idolatria. Mas Davi, por causa desses muitos casamentos, o que acontece? Ele não dá conta da sua família. Na época de Davi, era comum que um rei tivesse várias esposas. Rei de outras nações, não o rei do povo de Deus. Não adiantava querer comparar o reinado de alguém que estava diante do povo de Deus com o reinado de um rei não cristão. Não um servo de Deus, vamos dizer assim. Embora não houvesse problema cultural nessa prática, para a época, não para aqueles que serviam a Deus, claro. Será que a palavra de Deus, que Davi conhecia tão bem, a apoiava moralmente? Será que era a vontade de Deus? Isso é uma pergunta, preste atenção nisso aqui. Muitas pessoas ficam pensativas quando ouvem assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem segundo o coração de Deus tinha várias esposas? Como é que um homem segundo o coração de Deus procedia dessa forma? Veja bem, ser um homem segundo o coração de Deus não atestava Davi fazer o que quisesse. Então não é porque o texto diz achei um homem segundo o meu coração, o texto fala, Deus falando em relação a Davi, que Deus está aprovando tudo que ele faz. Não, não, não. Isso que Davi estava fazendo, que Davi fez, não foi algo que Deus planejou. Foi algo que Deus permitiu. E houve várias consequências. Então nós temos que diferenciar o que é um plano de Deus aonde ele está fazendo e o que é Deus permitir acontecer por causa que o homem quer seguir o seu próprio caminho. Mas isso não invalida o que Deus havia dito. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Deu para você entender? Então não é porque Deus achou um homem segundo o seu coração que tudo que Davi fazia era aprovado por Deus. Davi e outros reis parecem ter ignorado, outros reis depois dele, princípios morais para se conformarem ao que era convencionalmente aceito. Então esses reis de Israel passaram a praticar os que os reis que não faziam parte do povo de Deus faziam. Por exemplo, não está escrito no texto, Saul foi rejeitado como rei por causa da sua conduta, mas não tem no texto dizendo que Saul teve outras mulheres. Deu para você entender? Então isso é importante. Olha o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei num livro, ou seja, uma cópia. Está sendo dito aqui, todo rei tinha que ter uma cópia das escrituras daquela época, o Pentateuco, do que está diante dos sacerdotes levitas. Então os sacerdotes tinham uma cópia, tinha lá o livro da lei, tá? Escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? E aí o rei tinha que ter uma cópia para ele. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Lerá o quê? Todos os dias da sua vida. O rei, sendo uma figura política em Israel, precisava ler a lei de Deus todos os dias. Todos os dias. E aí a gente começa a pensar, e um pastor? Está na liderança de uma igreja, na liderança de uma filial, na liderança de uma congregação. E um servo de Deus. Estamos fazendo isso? O rei tinha essa responsabilidade. Por quê, pastor? Para ele seguir tudo aquilo que Deus tinha determinado. Quando Josué assume a posição no lugar de Moisés, Deus diz a mesma coisa para ele. Se você fizer isso, você se conduzirá de forma correta. Agora, quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós tomamos atitude segundo o que nós achamos. E Deus não aceita isso, Deus não aprova isso. E aí nós vamos ter consequências. Mas eu não sabia porque não quis estudar a palavra. Tem tantos meios hoje para estudar a palavra.
Até pessoas que não têm conhecimento, ou seja, que não estudaram, infelizmente, que não vieram ser alfabetizadas, elas podem até mesmo ouvir. Aqui no canal existem pessoas que assistem os vídeos, assistem da maneira de dizer, né? Elas ouvem, né, o que eu estou falando e elas têm deficiência visual, elas não enxergam. Qual é a desculpa que eu e você vamos dar? Qual é a desculpa? Então, o rei e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor. Então, como é que eu aprendo a temer o Senhor? Lendo a palavra de Deus com a intenção de praticar, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los. Veja que o rei tinha a obrigação, o dever de estudar a palavra de Deus para praticar. Hoje nós temos pregadores. Os pregadores, às vezes é muito comum alguém achar assim, como é que você faz para estudar a palavra de Deus para pregar? Você não vai primeiro estudar a palavra para pregar. Primeiro você vai estudar a palavra de Deus para praticar. Esdras 7:10 diz assim, e Esdras propôs conhecer a lei do Senhor, ou seja, aprender sobre ela, depois praticar, só para depois ensinar. Todo pregador que for estudar a palavra de Deus com a intenção prioritária de pregar, ele há de fracassar se ele não mudar esse rumo. Por quê? Porque primeiro você tem que estudar, aprender para praticar. Você tem que viver aquilo que está nas Escrituras para depois ensinar. Senão você vai perecer. Como base em 2 Samuel, capítulo 3, do 2 ao 5, e 2 Samuel 5, do 13 ao 15, Davi teve pelo menos 7 mulheres e várias concubinas. O que trouxe consequências terríveis para a sua casa. Tais consequências não afetaram apenas o homem segundo o coração de Deus, mas também toda a sua família. A poligamia, mesmo que seja praticada de forma oculta, é um mal destruidor para qualquer família. Há países que permitem que o homem tenha mais do que uma esposa. No nosso país não é permitido. Legalmente o homem vai casar apenas com uma mulher. Porém, existem os casos aí de traição. E existem homens e até mulheres também que têm casos extraconjugal que vão durando até anos. Então ele é casado com a esposa, mas ele tem mais uma ou mais duas mulheres, às vezes pode até ter até mais do que duas, fora do casamento. E vive e tem convivência com essas mulheres direto e vai embora. Não está sempre com elas, mas está ali dentro de uma relação de adultério, prostituição, poligamia. Então, mesmo que não seja regulamentado, isso não é bíblico. E se fosse regulamentado pela lei do nosso país, também não é bíblico. Amanhã, se o nosso país vier a regulamentar o casamento, haver uma regulamentação de um casamento com mais de um homem, uma mulher poder casar com mais de um cônjuge, vamos dizer assim, casamento com mais de um cônjuge, biblicamente isso é pecado. É bíblico. Não importa o que a nação... mas não temos que obedecer às autoridades, desde que elas não venham ferir as escrituras. No momento que uma lei ferir as escrituras, nós não obedecemos. Acabou. É simples assim. Bom, quem sabe você está assistindo essa exposição bíblica, o programa Entende Tu Que Lês, e quer baixar o esboço dessa mensagem, vai ser mostrado aí, preste atenção, ou você também pode fazer isso sendo membro do canal. Então, preste atenção como é que você pode fazer isso nesse momento. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo.
Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Bom, você tem duas opções. Ou você baixa gratuitamente, como mostrou aí o passo a passo, ou você se torna membro semeando no meu ministério de ensino. Caso você queira fazer isso, o link está na descrição. Basta você clicar, vai ser levado para uma página e lá você pode escolher o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. Se você escolher o plano anual, você tem mais ou menos aí R$60 de desconto. E nesse caso, você paga aí mais ou menos R$10. É um valor simbólico. Pastor, não tenho, não posso. Então baixe gratuitamente e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e recomendar o canal pelo menos para mais 3 pessoas. Vamos lá? 2. A formação dos filhos de Davi foi um fracasso. A formação dos filhos de Davi foi um fracasso. Por quê? Vamos lá. Embora sejamos admirados pelos grandes feitos de Davi como rei de Israel, é difícil admitir a sua negligência como pai de família. E isso aconteceu. Davi negligenciou o seu papel como pai. Ele não fez aquilo que deveria ser feito. Então ele deu muito mais prioridade para as coisas do reino, no qual ele era rei, do que como pai. E ele tinha obrigações como pai, porque ele tinha filhos. Às vezes corremos o risco de nos preocuparmos demasiadamente com a nossa imagem pessoal, nosso ministério e progresso profissional e, assim, descuidar da assistência da nossa própria casa. É muito triste quando os pais se preocupam com a vida profissional, com a vida ministerial, a obra de Deus, mas se descuidam da sua família. Não podemos fazer isso. Temos que equilibrar aquilo que estamos fazendo para que a nossa família não fique ali sem o atendimento, sem nós estarmos ali cuidando da nossa família, sem o nosso apoio, sem a nossa vida presente, sem nós fazermos o nosso papel. Nós precisamos cumprir o nosso papel com a nossa família. 1. Os valores dos filhos que não servem a Deus. Como é que os filhos que não servem a Deus se comportam? Vamos lá. Infelizmente, os hebreus possuem uma tendência de adotar os costumes das culturas vizinhas, o que se tornou um problema persistente ao longo da história do povo de Deus. O povo de Deus precisava ter a sua vida com Deus. Como uma medida preventiva, Deus advertiu ao povo no ministério de Moisés a não seguir os costumes das nações que ele havia expulsado de diante deles, pois haviam praticado tudo o que era mal aos olhos de Deus. Está em Levítico capítulo 20, versículo 23. Então, quando eles entraram na terra que Deus prometeu, Deus mandou expulsar esse povo. Só que muitos deixaram, né? Houve tribos que deixaram o povo lá. E aí começaram a conviver com esse povo e praticar a mesma coisa que eles praticavam. Isso está muito transparente no livro de Juízes. Infelizmente, a história revelou que a adoção desses costumes foi a principal causa da queda de Israel. Porque eles começaram a viver igual o mundo vive. Paulo diz, muito claro, eu repito isso aqui várias vezes, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que Deus vai renovar o nosso entendimento? Através de estudarmos a sua palavra, porque a palavra vai nos limpar, a palavra vai nos purificar, a palavra vai nos confrontar a mudar de atitude, de comportamento. Durante o período dos reis, devido à negligência na observação dos princípios divinos, esta ameaça se tornou ainda mais grave, segundo Reis 17:19. Então, por que o rei tinha que meditar nas escrituras? Para que ele viesse cumprir. Porque uma vez que o rei não cumpria, o povo seguia o mesmo caminho que o rei. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Segundo Reis, capítulo de número 17, versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Texto na tela. Vamos lá. Até que Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que fizera Israel. A princípio, quando você lê isso aqui, estatutos que fizeram Israel, não eram os estatutos, não. Eram coisas que eles criaram. Vamos botar em outra versão? Almeida Revista Atualizada. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu.
Ou seja, eles acrescentaram coisas que não estavam na lei de Deus. Vamos para a NVT? Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu os mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas em Israel. Ou seja, costumes de outros povos. Muitos dos costumes adotados por Davi, como ter várias esposas, refletem mais a cultura circuncidante, ou seja, a cultura da vizinhança de seu tempo, do que a cultura bíblica judaica. Infelizmente, alguns desses valores foram deixados como herança para seus descendentes. Ou seja, se Davi foi um homem segundo o coração de Deus e teve várias mulheres, por que eu também não posso ter várias mulheres? Só que nós não temos que seguir o mau exemplo. Os reis também seguiram o mau exemplo. Esse é um mau exemplo, não é um bom exemplo. Não devemos seguir os maus exemplos, devemos seguir os bons exemplos. Nós temos que entender que mesmo os homens sendo chamados por Deus, eles são falhos. Eles são pecadores. Isso quer dizer que vai ser abonado o que eles estão fazendo? Não. Mas é para mostrar a consequência do pecado na raça humana. O pecado trouxe essa distorção. Deus não criou o homem para ter, ou a mulher, para ter mais de um cônjuge. Simultaneamente, não. Se ele vai ficar viúvo, aí teve um problema, aconteceu algo que Deus o sabe, tá? Aí é uma outra situação que vai analisar caso a caso. Porém, ali era simultâneo. 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, e por aí ia. Deus fez isso? Isso é consequência do quê? Do pecado. A natureza pecaminosa trouxe isso. O pecado trouxe essa distorção na nossa natureza. Tá? 2. Os valores dos filhos de Davi. Então nós vimos os valores dos filhos que não serviam a Deus. Agora, quais são os valores dos filhos de Davi? Deveriam ser valores bíblicos, concorda comigo? Mas olha o que acontece. Aminon apresentava uma escala de valores invertidos, refletindo em sua visão distorcida sobre a sexualidade humana. Então Aminon, ele não tinha limite. Ele não tinha ali a obediência às coisas de Deus. Se ele fosse um jovem que tivesse aprendido a palavra de Deus e praticado, ele não faria o que ele fez. Sua posição e concupiscência, quer dizer, desejos descontroladas, o dominavam, levando a apresentar algumas características preocupantes. Vamos lá. Ele era movido pela atração física. De acordo com a versão atualizada da Bíblia, Aminon se enamorou pela formosura de sua meia-irmã Tamar, segundo Samuel 13:1. Então, ele fica encantado com a aparência da sua meia-irmã. Ou meia-irmã, melhor dizendo. Mas ela era irmã dele, era filha do pai dele. Mas ele não quer saber. Naquela época, o culto ao corpo já era comum em culturas pagãs. Então, Aminon está ali sendo envolvido por essa cultura pagã. Culto ao corpo, a beleza, né? Enaltecer a beleza, como se a beleza ela fosse algo permanente. Ela não é. O corpo físico, ele sofre envelhecimento. Pessoas que se casam por causa da beleza do outro vão facilmente se deixar de, vamos entre aspas chamar, vai deixar de amar. Porque ela vai envelhecer, ele vai envelhecer. Ninguém consegue manter um padrão de beleza a vida inteira, é impossível. O envelhecimento vem. Aí alguém vai dizer, não, mas tem como fazer uma plástica, tem como fazer isso, fazer aquilo. De qualquer maneira, está tendo um envelhecimento, vai entrar por esse caminho. Muitas vezes, fica até muito pior do que estava. Só que cada um vai tomando as decisões segundo o que acha. Não segundo o que a palavra de Deus vai mostrando. E aqui eu não estou entrando nem no quesito, né? Na questão, o assunto aqui hoje não tem nada a ver com essa questão de fazer plástica, deixar de fazer. Não, não vou tratar disso aqui. Mas eu estou mostrando que tem pessoas que realmente querem ali impedir que venha o envelhecimento, tá? Mas se a pessoa casou pensando apenas na beleza, ela vai se frustrar muito rápido. Um casamento pautado na beleza, pautado no dinheiro, é um casamento que está fadado ao fracasso. Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa pode perder o dinheiro que tem, essa pessoa pode perder a beleza que tem, pode sofrer um acidente. E aí, como é que faz? Agora, quando o casamento é pautado no amor, no respeito, na obediência a Deus, aí é diferente.
Mesmo que a pessoa vier a sofrer algo, a outra tá do lado dela. Por quê? Porque ela decidiu obedecer aquilo que ela propôs quando se casou. Agora, uma pessoa que casa por beleza, se a outra sofrer um acidente, ela vai abandonar ela. Ela não é mais bonita como era, ele não é mais bonito como era, eu vou largar. Então não podemos nos casar por beleza. Isso não é requisito para casamento. Casar por dinheiro não é requisito para casamento. Se casar, pastor, mas eu preciso de uma estabilidade. Ter uma estabilidade é uma coisa. Priorizar o dinheiro da outra pessoa é uma coisa muito diferente. Às vezes tem pessoas que deixam de se casar com homens ou mulheres que realmente valem a pena e casam-se, fazem um mau casamento e acabam sendo usadas, acabam sendo humilhadas porque visaram o dinheiro, não visaram o caráter da pessoa, o comportamento da pessoa. Olharam a aparência apenas, esqueceram de olhar o que tinha dentro, né? E aí fica difícil, fica muito difícil. Como foi dito, Amnon não via a pureza de Tamar como uma donzela e filha do rei, mas a considerava como um objeto sexual. Ele tá pensando na irmã como um objeto de prazer, era irmã dele. Não há freio na vida de Amnon, não há limite na vida desse rapaz. Ele era movido pela paixão doentia. Sexo e amor são coisas distintas e muitas vezes é fácil confundi-los, assim como uma paixão momentânea com um relacionamento. Não tem. Sexo é uma coisa, amor é outra. Preste atenção. O sexo não produz o amor, mas um relacionamento de amor, um casamento realmente, tá? Um casamento dentro dos padrões bíblicos, ele vai ter também a vida sexual. Mas sexo não produz amor. Entenda isso. O amor vai levar também ao ato sexual. Mas sexo não produz amor. Nunca sexo vai produzir amor. Pode produzir paixão carnal, mas amor nunca. Tá? No entanto, a diferença entre eles é impressionante. Diferença entre o quê? Diferença entre a paixão momentânea e um relacionamento. No caso de Amnon e Tamar, Amnon era meio-irmã de Tamar. E, portanto, deveria saber que o relacionamento entre eles era impossível. Vamos para a lei de Deus, Levítico 20, 17. Vamos lá. Levítico, capítulo 20, versículo 17. Vamos ler o que diz. Olha o que diz bem claro. Ele teria que conhecer esse texto. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, veja que Deus já havia prevenido que haveria irmãos filho do pai com a mãe e haveria irmãos filhos só do pai ou só da mãe. Então aqui está bem escrito: e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela e ela vir a sua torpeza ou seja, os dois se virem nus ou terem relação sexual, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Os dois seriam dignos de morte. Agora, no caso de Amnon, não seria digna de morte Tamar, porque ele a estuprou. Então, quem morreria era Amnon. E por que Amnon não morreu? Porque ele era filho do rei. É simples assim. Ele não morreu porque ele era filho do rei. Como filho do rei, ele se achava no direito de fazer o que queria. E isso não se repete nos dias de hoje. Quantas pessoas, por serem filhos de pessoas importantes, acham que podem fazer o que quiser? Que não vai haver punição. Mas a lei diz que se alguém tivesse relação sexual com a sua irmã, mesmo que fosse só irmã por parte de pai, estariam condenados à morte por apedrejamento. É simples assim. Estava na lei. Só que isso não foi feito na época que Amnon fez isso. Por quê? Porque ele era filho do rei. Apesar disso, Amnon violentou Tamar e satisfez à força seu desejo sexual, ciente de que tal ato não era permitido e seria reprovado por Davi.
Ele teria a proteção do pai, ninguém mataria Aminon, afinal de contas ele era filho do rei. Quem vai botar a mão no rei? Ninguém enlouqueceu. Porém, e foi dentro da casa do próprio rei, ele não fez isso com a filha de uma pessoa do lado de fora, ele fez isso com a sua própria irmã. Tá? É claro que se fosse com uma pessoa do lado de fora, ele teria violentado, ele também teria que assumir sua responsabilidade. Mas aqui, no caso, ele fez com a sua própria irmã. Um irmão que fez mal à sua própria irmã. Ele acabou com a vida da sua irmã. Porque em Israel, naquele tempo principalmente, o maior sonho de uma mulher era se casar virgem para poder constituir uma família. Ele acabou com o sonho da sua irmã. Não foi um homem de fora que acabou com o sonho dela, foi o próprio irmão. O que é isso? Natureza pecaminosa. Efeitos do pecado. Ah, mas então ele é inocente? Claro que não. Ele deu lugar ao seu desejo, à sua vontade. Mas olha o que o pecado é capaz de fazer. O ser humano, por causa da natureza pecaminosa. Pastor, então como é que resolve isso? Aceitando Jesus. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus nos liberta do poder, da culpa e no futuro da presença do pecado. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Apesar disso, Aminon violentou Tamar e satisfez a força seu desejo sexual, ciente de que tal ato não era permitido e seria reprovado por Davi. Terceiro, ele era movido pela impulsividade e não era nada racional. Ele não pensou. Presta atenção, ó. Aminon foi dominado pelos seus impulsos. De acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, tá? O amor é mais um comportamento que envolve uma decisão do que um sentimento, envolvendo aspectos sentimentais e racionais. O amor não é sentimento. Se amor fosse só sentimento, Deus não mandava amar. Você não controla sentimentos. O amor, ele envolve uma decisão. É claro que quando começa um relacionamento entre um homem e uma mulher, no início, aquilo está envolvendo ali um gostar, uma paixão, mas o amor, ele vai ter que... Você vai decidir, envolvendo uma atração, gostei, entendeu? Me sinto bem ao lado dela, mas você vai decidir amar. E isso é prova bíblica. Por exemplo, quando Abraão mandou trazer uma esposa para Isaac nunca tinha visto Rebeca na vida. Me diz como é que uma pessoa pode amar alguém que nunca viu na vida? E o texto diz que quando ele recebe Rebeca, ele leva Rebeca, ou seja, para sua tenda, se casaram, claro, dentro dos moldes daquele tempo, e ele amou Rebeca. Então ele aprendeu a amar Rebeca. Então tá provado que o amor não é um sentimento só. Porque se amor fosse só sentimento, você não tem como aprender. Eu vou aprender a ficar alegre, eu vou aprender a ficar triste. Como é que pode? Não existe isso. Amor é decisão. É muito mais, tá? O amor é um comportamento. Inclusive, ele é o fruto principal, ele é o gomo principal, ele é a virtude principal do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5. Entenda isso. Se Aminon tivesse a noção exata do que significa o verdadeiro amor, certamente não teria destruído a vida de sua irmã para satisfazer um desejo pessoal, egoísta e irracional. Porque depois que ele termina a relação sexual com a sua irmã de forma forçada, ele expulsa a sua irmã. Ele não deu um casamento para sua irmã, porque ela diz, bom, já que você me quer, peça meu pai. Vamos ver o que ele vai dizer. Não sei se Davi deixaria ele se casar. Agora, o que eu sei é que ele, além de abusar da sua irmã, ele expulsa ela. Ele rejeita ela. Ele não quer ela. Ou seja, para consertar o erro que ele teria feito, poderia dizer, não, agora eu vou me casar com você. Não, nem isso. Lembra de Siquém e da filha de Jacó? Ele ainda queria casar com ela. Agora, Aminon não quer casar com Tamar, não. Aminon só quis usar Tamar. Aminon via Tamar como um objeto do seu desejo. Mais nada. A pior coisa que tem, às vezes os pais avisam para os filhos, para as filhas, esse rapaz não quer nada com você, esse rapaz só vai se aproveitar e vai embora, e a filha não ouve. Aí daqui a pouco o rapaz, a filha não ouve, fica aborrecida com o pai, fica aborrecida com a mãe. Não fica aborrecida com o pai e com a mãe? Fica. E aí daqui a pouco vai lá, tem um relacionamento, acaba se deitando com o rapaz, fica grávida e ele vai embora.
e tá agora ela lá com um filho que não vai ter um pai ao lado porque ele só queria um momento de prazer. E mais, há casos que ele ainda diz pra ela, eu não quero nada com você, e ela fica implorando, e ela acha que engravidar dele vai prender ele. Quem foi que disse que filho prende alguém dentro do relacionamento? Onde está escrito isso? Mas ela se ilude, o pai fala, a mãe fala, mostra. Às vezes tem uma boa amiga que tenta orientar, um bom amigo que tenta orientar, mas não quer ouvir. E vem consequências para dentro daquela família. Porque agora o pai vai sofrer, a mãe vai sofrer. É claro, eles geralmente não vão rejeitar esse neto porque ele não tem culpa de nada. Não tem muito o que se fazer também. Vai rejeitar a filha, vai botar ela na rua. Ela é sua filha. Pastor, mas ela errou. Mas ela é sua filha. Todos nós temos direito de uma oportunidade. Tem que se perdoar. Vamos ver o que dá para fazer. Você não pode expulsar sua filha, seu filho, jogar fora como se fosse um objeto. Cadê o amor? Cadê o comportamento bíblico? Pastor, mas eu avisei. Tudo bem, Deus também avisa. Deus não avisou para Adão? Não come da árvore, porque se comer tu vai morrer. Mas Deus abandonou Adão? Não. Adão sofreu as consequências do pecado? Sofreu, mas Deus não abandonou Adão. Então por que você vai abandonar? Eu não posso, você não pode fazer isso. 3. Davi é um pai que não ensina e muito menos corrige. A omissão de Davi permitiu que a situação se deteriorasse. Olha a situação. Em relação ao reino, Davi era extremamente zeloso. Davi era um rei, olha. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Davi era um homem guerreiro. Quando ele estava guerreando ainda, que ele não tinha assumido o reinado ainda. Ele era um homem que não poupava ninguém, tá? Então ele era um homem ali que, mas como pai era omisso. Davi tinha coragem de lutar com Golias, mas não tinha coragem de botar ordem dentro da sua própria casa. Ele se dedicava à expansão do reino, mas negligenciava a administração da sua própria família. Não adianta eu terceirizar a minha família e deixar ela lá largada. Não, deixa os filhos ser educados pela internet, pela televisão. E isso não acompanha o crescimento dos seus filhos, não vê o que eles estão assistindo, não olha o que eles estão acessando. E isso não vai acabar bem. Isso não vai ser bom. Isso vai dar problema. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu tô cheio de atividade. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho meu trabalho. Eu sou obreiro. Eu sou pastor. Eu sou pregador. E daí? Você tem família. Você precisa assumir a sua responsabilidade na sua família. A sua família é o seu primeiro rebanho. Pastor, eu não sou pastor de igreja, não tem problema, mas Deus te deu a tua família para você cuidar. O que adianta estar pregando para os de fora e os da casa estar se perdendo? Me explica isso. Filhos aí, crianças, adolescentes, jovens, pregadores rodando o Brasil inteiro, os filhos em casa, a esposa em casa. E aí? Pra tudo quanto é lugar, tá sempre sozinho. Mas não dá pra levar minha família. Então pra que você tem família? Deixa eu perguntar isso. Posso perguntar? Você deixa eu perguntar? Pra que você tem família se você não pode levar a sua família com você quando for pregar? Pelo menos algumas vezes. Pra quê? Pastor, o senhor tá dizendo então que eu não deveria ter? Não, você deveria ter pensado isso lá atrás. Agora você tem. Você vai ir em frente. Não tô falando pra você que você tem que agora dar um jeito na sua família. Não, não é isso não. Eu tô falando pra você que você tem que viver à luz do que você tem agora. O que você tem é uma família, então precisa viver à luz disso. Aí filhos que não convivem com o pai, mais o pai, porque o pai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. E tem casos também que nem com a mãe. Ele se dedicava à expansão do reino, mas negligenciava a administração da sua própria família. Se em um lar com filhos da mesma esposa já acontece coisas terríveis, irmãos, tá? Do mesmo casal, o que se espera em um lar onde havia filhos de várias esposas diferentes, onde o pai não tinha tempo para educá-los? Lembra da situação de Jacó com seus filhos? Filhos de 4 mulheres diferentes. Ia dar certo? Não ia dar certo. Mas Deus não foi Deus que quis que Jacó casasse com aquelas mulheres todas? Claro que não. Mas Deus permitiu. Mas como é que Deus cumpre o seu propósito através de uma coisa que foi feita que não era de acordo com o que a palavra de Deus ensina?
Ei, o propósito de Deus vai se cumprir. Agora, se nós vamos fazer ele de uma forma errada, nós vamos assumir a consequência daquilo. O final, Deus olha para o final, aquilo que ele propôs, tá? O objetivo dele, criar uma nação. Agora, se o método que foi usado para criar essa nação estava errado, as pessoas assumem a responsabilidade. Pronto. Deus não prometeu que de Abraão faria uma grande nação? Jacó usou isso no sentido, para poder haver o crescimento, ele usou, teve 4 mulheres. A princípio não era isso que ele queria. Mas ele aceitou. E ele também foi culpado por ter aceitado. Ele aceitou. Ele queria casar só com Raquel. Mas aí o tio se intrometeu na vida dele, ele deixou o tio falar o que achava que queria. Ele não deveria ter feito isso. Também deve ter ficado com receio. Se eu disser pra ele que eu não quero essa filha que ele me deu porque ele me enganou, ele pode não me dar a mulher que eu quero, então eu quero aquela, então eu vou trabalhar mais 7 anos. E daqui a pouco Jacó tinha 4 mulheres. Davi tem pelo menos 7 mulheres e várias concubinas. A omissão de Davi fica clara quando seu filho Aminon violenta sua meio-irmã Tamar e Davi não toma nenhuma medida para corrigi-lo. O texto sagrado resiste que, ao saber do acontecido, Davi ficou irado. Tá, ficou irado. Davi ficou irado. Ficou nervoso. E fez o quê? O que é perfeitamente compreensível. Todavia, que medidas ele tomou depois que as coisas esfriaram? Sabe que medidas Davi tomou? Nenhuma. Davi sequer, o texto diz que Davi repreendeu Aminon. Disse para ele que o que ele fez estava errado. Trouxe alguma medida corretiva para o filho. Nada. Nada. E o texto diz que Aminon era o filho mais velho. Então ele achava que podia fazer o que queria. Que ele podia fazer, não tinha regra. Se não há correção pelo pai, alguém de fora vai corrigir. E quem é de fora não vai ter misericórdia. Então você que é pai, você que é mãe, eduque, ensine, porque o mundo não vai ensinar e educar da forma que você, pai, e você, mãe, deve educar. Eles vão fazer uma correção de uma forma desproporcional. E aí vai haver um prejuízo muito grande. Porque as pessoas não vão ter misericórdia, piedade, compreensão como um pai e uma mãe devem ter. E Davi, ele experimentou isso na pele. Porque já que ele não corrige o filho estuprador, o irmão, meio-irmão, vai fazer uma correção de forma desproporcional. Porque ele não vai fazer nada mais, nada menos do que matar o próprio irmão. Você violentou minha irmã? Então você vai morrer. Inclusive, Absalão aplica em Aminon a pena que era legítima em Levítico. Porém, ele não tinha o direito de aplicar essa pena. A pena era legítima de morte. Aminon deveria morrer pelo que ele fez. Porém, Absalão não podia fazer isso. Aí alguém vai dizer assim, Pastor Mário Luna, como é que Deus, sendo um Deus que ama, institui uma pena de morte para um caso desse? A lei estava lá, só fazia quem queria. A lei serve apenas para regulamentar e mostrar o seguinte, isso não pode ser feito. Se alguém se atreve a fazer, sabe qual é a consequência. Então, se na lei civil de Israel, que essa aqui é a lei civil, não é a lei moral, tanto é que a igreja não segue essa lei. A igreja não pode, ela não tem poder nenhum. Se alguém pecar, não é digno de morte. Aquela era a lei civil de Israel, era a Constituição. O nosso país não tem pena de morte, mas para Israel havia pena de morte estabelecida para determinados crimes. E Aminon era digno da pena de morte, segundo a lei dada por Deus, a lei civil para Israel. Essa lei vale para nós, igreja? Não. A nossa Constituição é outra. Não é a lei civil que foi dada para Israel. Era uma regulamentação daquela época. Só que Absalão não podia aplicar pena de morte para o seu irmão. Por quê? Porque ele não era uma autoridade para fazer isso. Mas a autoridade que deveria pelo menos corrigir, não se espera que o pai ia mandar matar o filho, é claro. Mas a autoridade que deveria corrigir o seu filho, ele não corrige. Ele passa a mão na cabecinha de Aminon.
Uma vez que não houve correção, o irmão de Tamar, Absalão, que também era filho de Davi, movido pelo sentimento de impunidade, passou a odiar seu meio-irmão Aminon por ter forçado sua irmã Tamar. Está em 2 Samuel 13, 22. E aí ele começa a alimentar ódio do seu irmão. Faz igual Caim. O que Abel fez com Caim? Nada. Mas Caim tinha inveja de Abel. E aí foi alimentando ódio. Ódio, ódio. Até que ele fez o quê? Matou Abel. O que Abel tinha feito? Nada. Isso é o quê? Natureza pecaminosa. Antes do pecado entrar, não haveria isso. Mas agora Caim vai lá e mata Abel. Absalão, se valendo do que Aminon havia feito e da impunidade de nada ter acontecido com ele, sequer uma repreensão, se achou no direito, mesmo que ele estava errado, Absalão estava errado de fazer isso, de matar o seu próprio irmão. E tudo isso consequência do quê? Aonde tudo isso começou? Com o pecado de Davi com Batseba. Porque Deus diz, eu vou entregar e a tua casa vai virar o quê? Uma desordem. Ah, mas foi Deus que criou isso tudo? Não, Deus permitiu. Deus não criou, Deus permitiu, é diferente. Deus permitiu que... Deus tirou o freio. E eu vou mostrar para você o seguinte. Quando Deus quer trazer julgamento sobre alguém ou sobre uma nação, ele tira o freio no sentido de impedir que coisas aconteçam e deixa as pessoas entregues a si mesmo. Isso está lá em Romanos, capítulo 1. Porque eles desconheceram, eles não quiseram, rejeitaram as coisas de Deus, Deus entregou a si mesmo, as suas paixões. Pastor, onde está isso? Vou mostrar para você. Você quer ver? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 1. Eles não fizeram caso de ter conhecimento das coisas de Deus. E aí Deus entrega a eles as suas próprias paixões. Vamos lá, tá aqui. Vou colocar para você. Talvez você diga, não tem? Tem. Pelo que também Deus os entregou. Vamos lá. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. O que isso significa? Vamos botar em outra versão? NTLH? Por isso, Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas um com os outros. NVT. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o seguinte, vamos lá, para você poder compreender. Deus tira o freio moral e entrega o ser humano a si mesmo, como forma de julgamento. Pratica o que você quer praticar. Você não quer praticar? É com você. Ele tira o freio moral. É uma forma de falar só para você poder entender. Porque Deus... mesmo que haja o pecado acontecendo, as pessoas praticando várias coisas que é desagradável, existe um limite estabelecido por Deus. Mas quando o ser humano se propõe a pecar de forma desordenada, Deus pode tirar esse limite como forma de julgamento. E aí o que acontece? Vem várias consequências por causa disso. Porque nessas coisas de se alimentar, de se saciar com seus desejos carnais, as consequências vêm junto. É uma forma de julgamento. E também, ao mesmo tempo, as pessoas reconhecerem a necessidade de ter Deus, porque elas só vão afundando. As pessoas pensam assim, o diabo daqui, o diabo dali, o inimigo sim, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas se o ser humano for entregue a si mesmo, ele já é suficiente para se autodestruir. Porque ele vai se entregando para o pecado a cada vez mais, para poder satisfazer os seus desejos, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Olha que situação. Então, quando Davi peca, Deus tira esse limite entre a sua família. E aí começa essa desordem. Aminon estupra a irmã, Absalão mata o irmão, se rebelia contra o pai, quer tomar o reino do pai, vira uma desordem. Que Deus guarde a nossa casa, Deus guarde a nossa família, Deus guarde os nossos, que venhamos viver uma vida de obediência para não sofrermos algum tipo de punição por causa da nossa vida de desobediência.
que tenhamos seriedade em servir ao Senhor, que não venhamos viver uma vida de oculta, coisas escondidas, porque Deus está vendo tudo. Deus viu o pecado de Davi, isso trouxe consequência para sua família inteira, porque ele era o rei de Israel. Quanto mais alto você tiver, pior serão as consequências das pessoas que estão à sua volta, principalmente a sua família. Imagine uma igreja, quando o líder ele transgride e cai, a igreja toda geme, a igreja toda sofre, de forma geral. Eu sei que nem todos, porque tem gente que às vezes não gosta, tem gente que acaba não querendo obedecer, mas de forma geral, a igreja toda é atingida, a família da pessoa, do pastor que acontece isso, toda é atingida. A casa de Davi ficou debaixo de espada por causa da atitude dele lá do pecado. Porque Davi não só se deitou com uma mulher casada, ele mandou matar o marido dela. Agora isso está se repetindo dentro da família dele. Morte, incesto, no sentido de relação sexual. E aí? Como é que pode? Não é possível que Davi não tenha percebido o clima de ódio de Absalão para Amnon. Pois 2 anos se passaram. Segundo Samuel 13:23. Talvez se Davi tivesse tomado uma atitude corretiva, poderia ter evitado que o sentimento de vingança que Absalão alimentava resultasse na morte de Amnon. Se Davi tivesse tomado uma atitude, poderia ser que não tivesse acontecido a morte. Poderia, não sabemos. Davi não ensina o princípio da autoridade para seus filhos. Olha o que acontece. Para que haja um relacionamento saudável em família, é preciso haver respeito pelos papéis familiares. Alguns dos filhos de Davi demonstraram desconhecer o princípio de autoridade do pai e do rei. Tanto Adonias como Absalão queriam assumir o poder a qualquer custo em lugar do seu pai. Que história é essa de filhos quererem roubar a posição do pai? Que história é essa? Ah, mas os reis do passado faziam isso. Eles eram ímpios, não serviam a Deus. Agora, no reino de Israel, isso não poderia acontecer. E aconteceu. Depois de Davi foram entrando outros reis, e teve rei que morreu porque o outro queria assumir o seu lugar, e assim foi uma desordem total. Ganância, sede por poder, pessoas que cultuam a posição de destaque. Coisa maravilhosa é quando Deus te coloca. Sabe por quê? Quando Deus te coloca, ninguém te arranca. Agora, quando você se coloca, mais cedo ou mais tarde, a queda é certa. Então não cabe para você conseguir uma posição, porque essa posição não vai durar. E se durar, não vai ter efeitos bons. Deixa Deus te colocar. Porque quando Deus coloca, ele mantém. Não tem ninguém que vai poder tirar. Se Deus colocou, é ordem dele, acabou. Não tem para ninguém. Agora, se você se colocar, você vai sofrer, você vai gemer e você vai ser responsabilizado pelo que você fez para conseguir aquele lugar. Então deixa Deus colocar. Não se coloca, não. Alguns dos filhos de Davi demonstram desconhecer o princípio, como eu disse. Tanto Adonias, como eu também disse. Desse modo, Davi convivia com uma ameaça de um golpe de estado planejado por seus 2 filhos. Segundo Samuel 15, do 1 ao 18, 1 Reis 1, 5 a 10. Segundo Samuel é Absalão, 1 Reis é Adonias. Eles queriam o trono. Cismaram com o trono, eu quero o trono. Adonias viu o pai já envelhecido, não, eu vou ser rei. Como assim? Nem sempre. E é claro, eu não estou comparando o rei com o pastor. Mas, tá? A figura do rei com o pastor, o rei era uma figura política. O pastor é uma figura espiritual. É diferente. Totalmente diferente. Mas, na questão de sucessão, vou fazer só uma comparação. Nem sempre o filho do pastor vai ser quem vai assumir a igreja. Porque ele não tem chamado. Às vezes ele não tem chamado, Deus não chamou. Às vezes ele pode ser até um pastor auxiliar, mas Deus não chamou ele para presidir. Presidir é um chamado, é um dom.
Já leu Romanos? Lê Romanos lá, por favor. Em nome de Jesus, Romanos 12, dá uma lidazinha. Ah, pastor, presidir é chamado, é dom, é Deus quem dá. Não, pastor, não é dom, é. Não é, é. Vamos para a Bíblia. Não adianta eu falar o que eu acho, adianta eu mostrar o que a Bíblia diz. O que eu acho não interessa, interessa o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Presidir é chamado. Existem aqueles que têm um chamado para ser pastor, ele vai estar ali auxiliando, como era o caso presbíteros da época antiga também, mas Romanos, capítulo de número 12, vamos lá, já estou até aqui em Romanos, né? 12, vamos lá, deixa eu ver aqui. Romanos 12, vamos lá, versículo 7 em diante. Vamos aqui. A partir do 7. Vamos aqui, a partir do 6. De modo que porque o que está no Novo Testamento é regulamento para a igreja seguir, tá? E no Antigo Testamento são lições para aprendermos como Deus age, como o ser humano se comporta, o que pode e o que não deve ser feito. Agora, no Novo Testamento é prática total. Por exemplo, no Antigo Testamento, Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão para ficar curado. Isso não é mandamento. Isso foi um modo operante de Deus curar Naamã. Não está dizendo para você repetir isso. Agora, no Novo Testamento, tem coisas que tá lá clara que você tem que fazer. Não vos conformeis com esse mundo. É uma ordem. Agora, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Aqui é dom. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, dom do ensino, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Existem pessoas que têm o dom de repartir. Ele gosta de repartir. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Preside é um dom. Exercitar misericórdia, a Bíblia manda ser misericordioso, mas tem aqueles que receberam o dom de agir com misericórdia. Irmão, é dom, tá aqui. Eu não tô inventando, tá na Bíblia. Bem claro. Então não adianta querer ser presidente se Deus não chamou. Então tem filhos de pastor que Deus chamou, tem filhos que Deus não chamou. Agora, se eles vão colocar ou não vão colocar, e aí também já não é comigo, é com Deus. Eu aprendi com Deus o seguinte: tá na tua mão, faça conforme as tuas forças. Não tá, deixa na mão do Senhor. Não adianta você ficar aí se martirizando, perdendo tua saúde, ficando estressado, porque tá vendo algumas coisas acontecer. Você pode fazer alguma coisa? Você tá numa posição de autoridade para fazer? Não, pastor. Então ora e deixa na mão de Deus. Ah, pastor, mas isso não é descaso? Não. Eu só posso fazer onde eu tenho um limite para fazer. Eu não tenho limite. Tem aqui o canal. Eu tô aqui fazendo essa exposição bíblica. Quem administra esse canal? Você pode responder? Sou eu, não sou? Eu sempre digo, Deus me deu esse canal pela bondade dele e eu administro o canal. Quem administra o canal sou eu. Então quem vai trazer a programação sou eu. Você pode controlar a programação desse canal aqui? Não. Quem vai controlar sou eu, não é você. Você não pode controlar a programação do canal. Como eu também não posso controlar como você vai dirigir a sua casa. Então você às vezes pertence a um lugar onde tem uma administração, tem uma presidência e eles têm tomado determinadas decisões e aí você diz assim, ah, mas eu não aceito, eu vou fazer... Você não tem o que fazer. Você tá numa posição de autoridade? Não tá? Então deixa na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. O Deus Todo-Poderoso é que trabalha, não é você. Conforme registrado na Bíblia, Adonias proclamou, eu reinarei. Olha aí, 1 Reis 1:5. E a expressão se exaltou. Sabe o que significa se exaltou? Olha o que significa em 1 Reis 1:5. Mantém seu sentido original de levantar-se contra a autoridade constituída. Sabe o que significa? Rebelião. Um filho que se rebelia contra o seu próprio pai. Mas isso é também consequência da natureza pecaminosa. Lembra que Miriam se rebeliou juntamente com Arão contra a autoridade de Moisés? Quem dá autoridade para liderar é Deus. Não adianta você reivindicar uma liderança se Deus não te chamou. A sua liderança pode ter validade na terra, mas não tem validade no céu. Líderes que são levantados pela força do seu braço podem ter validade na terra, mas não tem validade no céu. Deus não chamou e acabou. É simples. Apenas alguém que não tem respeito pela hierarquia
mesmo a do próprio pai, agiria dessa maneira. Por outro lado, Davi, como sempre, não corrigiu essa atitude errada de seu filho. 1 Reis 1,6. Eu vou colocar na tela. Por que, pastor, o senhor vai colocar na tela? Porque vocês vão ver o descabimento aqui do que vai ser dito aqui agora. É por isso que nós devemos estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, você vai ligando uma coisa na outra e você vai falar, ah, então é por isso que aconteceu isso, porque é por isso que aconteceu aquilo. Olha o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Versículo 5 em diante. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste isso? Ou seja, seu pai nunca o corrigiu. E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então você tá vendo que vem tudo dentro da mesma linhagem, né? Adonias, Absalão, tudo filhos rebeliados da mesma linhagem, vindo da mesma mãe. Olha que situação. Você tá vendo? Tá vendo, né? Então tá bom. É difícil imaginar que isso aconteça em uma família onde valores familiares como respeito e autoridade paterna sejam praticados. Os pais precisam ensinar que eles são autoridade, mas eles não podem ser autoritários. Eles precisam mostrar autoridade através de exemplo também. Autoritarismo não é educação para filhos. Não se educa filhos com autoritarismo. Ah, cala a boca, quem manda aqui sou eu sou o pai, eu falei e acabou. Você ensinou o que com isso? Nada. Você não ensinou nada. Isso não é educar filho. Muito pelo contrário, isso é um autoritarismo de alguém que sequer sabe o que é ensinar. Aí nessa hora a igreja pode entrar treinando um pai, ensinando para ele o que é ensinar o filho. Você mandar o filho calar a boca porque quem manda é você, não é ensinar. Amanhã esse filho vai ser adulto, muitas vezes não vai ter admiração por você, biblicamente ele tem que te honrar. Ele tem que te honrar. O filho pode ter um pai que seja ladrão, pode ser o que for o pai, eu não vou nem descrever aqui. A mãe pode até ser, não digo que pode no sentido de deve, mas a mãe pode até ser uma pessoa que se prostitui. Ela é mãe, tem que ser respeitada como tal, honrada como tal. Mãe, o que ela faz é uma coisa, mas a posição de mãe. Agora só tem um problema. Uma mãe que tem uma vida dessa, um pai que tem uma vida segue esse caminho, ele não vai ter admiração do filho. Então o que adianta um pai dizer, cala a boca que quem manda aqui sou eu? Ele vai crescer e amanhã tá arriscado reproduzir isso dentro da casa dele. Vamos quebrar esse ciclo? Educar é mostrar por que não deve fazer e quais são as consequências. De uma forma amorosa. Não de uma forma grosseira e autoritária. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Para você que é um profissional liberal? Ó, o contato tá aí, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, caso você necessite, entre em contato aí, ó, DDD 21 971 76 40 15 e veja o orçamento. A partir de R$19,90 é um preço bem acessível. 3. O fracasso de Davi como pai. A conduta de Davi como pai atesta o seu fracasso. Não é alguém que diz assim, Davi é um pai fracassado. É a conduta dele que demonstra o seu fracasso. É diferente, tá? Volto a dizer, não estamos aqui para poder condenar Davi e não ver nada de bom na vida dele. Mas nessa área da vida dele, ele não foi muito feliz. Infelizmente, ele deixou muito a desejar. E nós não podemos seguir esse mesmo exemplo. Se você seguir esse mesmo exemplo, você vai fracassar da mesma maneira. É por isso que nós estamos vendo o exemplo dele. Tem os exemplos bons, esse aqui é um exemplo ruim, e nós vamos dizer, isso eu não posso praticar.
Embora muitos pais, incluindo irmãos e obreiros, possam não aceitar que estão fracassando, eu digo irmãos no sentido de não estar envolvido diretamente, tendo um cargo na obra de Deus, né? Por isso irmãos, tá? Agora, obreiros é um presbítero, é um diácono, é um pastor, é um evangelista, tá? Possam, uma irmã de mesa também, possam não aceitar que estão fracassando, suas atitudes evidenciam isso. E por isso é necessário corrigir essa rota. Ele era um pai ausente, um pai presente e atento à vida dos filhos é capaz de orientá-los e influenciá-los positivamente, inclusive no que se refere à escolha de suas amizades. A história de Aminon ilustra a influência negativa de um suposto amigo, Jonadab, que não era amigo coisa nenhuma, e era até da família, né? Que o aconselhou a cometer um crime terrível contra sua meio-irmã, segundo Samuel 13, do 2 ao 5. Enquanto Jonadab agia como uma espécie de conselheiro do mal, Davi não estava presente para orientar e corrigir seu filho. É importante lembrar que os pais devem ser amigos de seus filhos, mas sem se tornarem cúmplices em atitudes erradas. Eu sei que existem pais que não gostam desse termo, ser amigo. Eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai dele. Mas se o seu filho não vê em você alguém que ele possa contar, alguém que ele possa conversar, alguém que ele possa confiar, ele vai confiar em gente de fora. E se essa pessoa de fora for uma pessoa de má índole, você tá perdido. Então vamos abaixar a guarda e vamos se colocar na posição de dar acesso ao nosso filho? Porque parece que tem pais que criam uma restrição. Não, porque senão eu vou perder minha autoridade. Se eu rir pra ele, eu vou perder a autoridade. Se eu brincar com ele, eu vou perder a autoridade. De que mundo você veio? Da onde você veio? Não, eu quero saber da onde você veio, porque não é possível. Não é possível que você ache que brincar com seu filho, rir com seu filho, fazer coisas com seu filho ou com a sua filha, no sentido da parte do pai, vai tirar sua autoridade de como? Muito pelo contrário, os pais que são presentes nessa área são extremamente admirados pelos filhos. E eles querem os pais presentes em tudo. Eles contam para os pais coisas que eles não contam para os amigos. Agora, se você não quer seu filho como seu amigo, alguém vai querer ele como amigo. Cuidado, cuidado. É importante lembrar que os pais devem ser amigos de seus filhos, mas sem se tornarem cúmplices de suas atitudes erradas. Quer ver uma coisa que as pessoas não entendem? Amar não é aprovar conduta de ninguém. Eu posso amar sem aprovar conduta. Deus amou o mundo sem aprovar a conduta pecaminosa do mundo. Amor é uma coisa, aprovação de conduta é outra. Então um pai pode ser amigo sem ser cúmplice das coisas erradas. Eu posso amar meus filhos e quando eles errarem dizer, tá errado, não faz isso. Nós temos esse direito. Quem é pai que tem filhos na idade para começar a namorar, começar com relacionamento, tô falando uma idade, tá? Porque tem gente aí querendo namorar com 10 anos, o cristão namora para casar. Como é que uma criança com 10 anos vai namorar para casar? Com 12 anos vai namorar para casar. Com 13 anos... Ah, mas as pessoas estão fazendo. Mas as pessoas não servem a Deus. Elas não entendem isso. Infelizmente, tá acontecendo, mas elas não entendem. Aí, começa um relacionamento, digamos lá, ele tá lá com 17, 18, 19, tá, começou. Mas você já sabe que é um filho que não gosta de ajudar, não gosta de cumprir os compromissos que tem, você é um pai que educa, aí a menina tá chegando. E aí você tem uma oportunidade de conversar com os dois. Você vai omitir dela, ou omitir dele, que pode ser ele também, porque pode ser a sua filha, que ele ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas. Eu não omito. Eu não omitiria, nesse caso. Eu não omitiria. Meu filho mais novo, o mais novo dos meus filhos, tá para se casar. Então... Mas eu não tenho mais filhos na idade de estar namorando, tá? Esse é o último. Muito bem. Mas eu não omitiria. Eu falaria, ó. Não gosta de fazer nada. Ah, mas assim você vai queimar. Não, eu não vou queimar, eu vou falar a verdade. Ele precisa se responsabilizar. Eu não posso enganar a menina, eu não posso enganar o rapaz. Eu tenho que ser justo. Quer dizer, então, que pro seu filho, pra sua filha, você vai esconder a situação. Mas você não quer que ninguém esconda a situação contra você.
Aí fica difícil, né? Fica difícil. É importante lembrar que os pais devem ser amigos de seus filhos, mas sem se tornar cúmplice em atitudes erradas. Para entender o que é ser cúmplice em atitudes erradas? Errado. Filho foi lá, trouxe algum problema para alguma menina. Ah, não, mas é o meu filho. Ele é homem, ela é menina. Quem deve ensinar é o pai da menina. Como é que é? Isso aí é pensamento de gente que não serve a Deus. Você serve a Deus. Que mentalidade é essa sua? E se for obreiro, então é pior ainda. Se for obreiro, isso desqualifica você até para estar no ministério. Sinceramente, desqualifica. Tá lá em 1 Timóteo capítulo 3, que governe bem a sua casa. Se você pensar desse jeito, tá desqualificado até para participar do ministério. É verdade, irmãos. Se eu pensar desse jeito, eu pensar desse jeito. Não, o meu filho é homem. Meu filho tá solto. Não é assim, não. Não. É importante notar aqui que mesmo estando em casa com os filhos, Davi era um pai ausente. Tem pai que tá em casa, ele não foi embora, ele vive com a esposa, mas ele é ausente. Não estamos aqui defendendo isso. Mas infelizmente, vamos usar um caso aqui. Às vezes, antes de ser cristão, houve uma separação. E aí depois eles se tornaram cristãos, cada um seguiu sua vida, mas não sendo cristão, houve a separação. Eu vou usar um caso aqui de não cristãos que se tornaram cristãos depois, mas eles já estavam separados e já tinham refeito suas vidas. E esse cristão, mesmo sendo, não vivendo com os filhos, porque houve essa separação, ele é mais presente do que pessoas que vivem dentro de casa. E aqui eu não estou abonando gente que se separou, no sentido de dizer que eles são... Não é isso. Eu só estou mostrando o seguinte. Morar dentro de casa não quer dizer que é um pai presente. Só isso que eu quero deixar claro aqui. Um pai presente não é aquele que apenas mora na mesma casa, mas sim aquele que se interessa pela vida dos filhos, desde os estudos. Como é que tá o estudo dos seus filhos? Como é que tá as notas? Pastor, não tenho tempo para isso não, eu tenho a obra de Deus para fazer. A primeira obra que você precisa fazer dentro de casa. Sinto muito falar isso para você, tá? É a primeira obra que você precisa fazer. Um pai presente é aquele que apenas não é aquele que apenas mora na mesma casa, mas sim aquele que se interessa pela vida dos filhos, desde os estudos às amizades. Quem são os amigos do seu filho? Você já procurou saber? Já fez um levantamento? Tem que fazer. Levantamento dos amizades dos seus filhos. Até os conflitos. Você sabe, você conhece seus filhos pelo olhar? Sabe o que eles estão sentindo? Mais ou menos pela aparência, pelas atitudes? Quando a gente tem um bom relacionamento, a gente conhece a pessoa só de olhar. Às vezes no casamento isso é muito comum. Graças a Deus eu posso falar isso e ela vai confirmar sem medo de errar. Não tenho medo do que eu tô falando aqui. Só de olhar pra minha esposa eu já sei se ela tá bem, não tá bem. Só de olhar. A mesma coisa é comigo. Às vezes eu tô meio quieto. Ela olha assim, fala assim, tu tá aflito hoje, hein? Falei, não, amor, tá tudo bem. Ah, para, né? Não adianta, não dá pra esconder. Mas isso é se conhecer, né? Agora, quem não se conhece, quem não procura se conhecer, fica difícil. Ah, fica muito difícil. Vida espiritual, como é que tá a vida espiritual dos seus filhos? Em todas as áreas possíveis, tá bom? 2, ele era um pai que não demonstrava afeto. A relação de Davi e seus filhos era fria e formal. Pai e pronto. Isso ficou evidente no tratamento que ele dispensou a Absalão por este ter assassinado Aminon. Também não repreendeu Absalão. Não falou nada. Davi ficou vários anos sem conversar com Absalão. Mesmo após 3 anos de seu exílio em Gersu, segundo Samuel 13:38, Davi ainda não havia perdoado Absalão. Um pai que guarda a mágoa do seu próprio filho não libera o perdão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Perdão não é uma coisa que você deve sentir para poder fazer. Perdão é mandamento. Ou você perdoa ou você não é perdoado. Tá muito claro isso. Mateus capítulo 6. Dá uma lida, por favor, depois, com o tempo. Tá bem escrito lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se você não perdoa as pessoas que te ofenderam, Deus não te perdoa.
Mais à frente está dizendo: se não perdoares as ofensas que os homens vos cometem, o vosso Pai não vos perdoará. É mandamento. E uma pessoa que não é perdoada, ela está com seu relacionamento com Deus comprometido, porque ela não libera perdão. Você não tem escolha. Você é um servo de Deus, tem que perdoar. Pastor, mas eu não consigo. Começa a orar. Tudo bem, vamos lá, vamos orar. Começa a orar por essa pessoa que te ofendeu. Senhor, toma ela em tua mão. Pastor, eu não consigo nem falar o nome. Começa orando então, pelo menos. Senhor, toma ele em tuas mãos, toma ela em tuas mãos. Toma ele em tuas mãos, toma ela em tuas mãos. Mesmo que venha à vontade, toma ele e venha uns pensamentos ruins. Senhor, repreende os pensamentos ruins. Começa a orar. Daqui a pouco você já vai começar a falar o nome. O Espírito Santo vai te quebrantar. Pode ter certeza. Se você se colocar em obediência, o Espírito Santo vai te aquebrantar. Daqui a pouco você já está falando o nome da pessoa na oração. Daqui a pouco você já está começando a pedir coisas pela vida dela. Quando você menos esperar que não, você perdoa. Acabou. Você não está sentindo mais nada. Você vai lembrar do acontecimento, mas não vai sentir dor. Isso é ter perdoado. Você não tem amnésia, você não vai se esquecer do que aconteceu. Mas você não vai sentir mais dor. Por quê? Você perdoou. Esse é o caminho. Quer seguir ele? Você vai se livrar disso. Porque a pessoa que guarda mágoa é uma pessoa que carrega uma mochila nas suas costas todo dia. E essa mochila é a pessoa que te ofendeu. Quer viver assim? Isso é uma prisão. Você tem toda a oportunidade do mundo para viver melhor. Quer ficar vivendo assim? É uma escolha que você está fazendo, tá? Davi ainda não havia perdoado Absalão. Joabe intercedeu por Absalão e conseguiu que ele fosse autorizado a voltar ao palácio real, mas não teve permissão para ver o pai. Mais algum tempo sem ver o pai. Somente depois de muita insistência, Absalão foi admitido à casa real, mas o gesto de perdão de Davi que o beijou foi insuficiente para reparar a falta de afetividade no passado, segundo Samuel 14:33. Seria melhor Davi ter chamado Absalão, falado tudo o que tinha que falar, mostrado para ele que ele não tinha direito nenhum de fazer o que ele fez, que o que ele fez era algo terrível, que era um crime, mas Davi não falou nada. Como também não falou nada com Aminon. Como não, também não tem nada que fale que Davi consolou sua filha Tamar. Como assim? Como resultado, Absalão acabou armando um golpe de estado. Aí Absalão cresceu, né? Ah, ele fez isso comigo, ele merece agora que eu tome o reino dele. É pai, mas eu vou tomar o reino dele. E foi morto, encerrando o ciclo de desgraça na família de Davi, segundo Samuel 18, do 9 ao 15. Já que Davi não corrigiu, já que Davi desprezou ele, ele se achou no direito agora de se levantar contra o pai. E você não pode se levantar contra uma autoridade. E aqui cabe um ensinamento para os filhos. O seu pai pode até não ser um bom pai, mas não guarda a mágoa dele também, não. Não queira o mal do seu pai porque você quebra um princípio bíblico, honrar pai e mãe. Tá na Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento. Filhos que não honram pais são filhos que não prosperam, não têm nada, não vão a lugar nenhum, não conseguem ser nada na vida, nada. Ele pode até ter uma carreira, mas a vida dele é toda desordenada, toda descontrolada. Por quê? Porque ele quebrou um princípio bíblico. Pode servir ou não servir a Deus, ele está debaixo de juízo. Então, não guarde mágoa do seu pai, não guarde mágoa da sua mãe. É bíblico. Filhos que fazem isso não prosperam, não têm vida feliz. A vida deles é totalmente desordenada. Infelizmente, Absalão entrou pelo caminho pior que ele poderia ter entrado, porque ele queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Vou tomar o reino do meu pai. Quem colocou Davi no reino foi Deus. Absalão não foi chamado para reinar coisa nenhuma. Então ele encontrou, sabe o quê? A morte. Essa história nos ensina algumas lições importantes sobre a relação entre pais e filhos. Vamos lá. Primeiro, é fundamental que os pais tenham uma relação afetiva e próxima com seus filhos. Davi, por outro lado, era um pai distante e formal, o que contribuiu para a tragédia que se abateu sobre a sua família. Em segundo lugar, é necessário que haja perdão e reconciliação entre pais e filhos, de ambos os lados. Perdão e reconciliação do pai para o filho, da mãe para o filho ou para a filha, e do filho para o pai, do filho para a mãe, da filha para o pai, da filha para a mãe. Mesmo em situações difíceis e dolorosas.
tá? Filhos que alimentam mágoa do pai e da mãe não prosperam. Sai disso. Ame seu pai, ame sua mãe, honre seu pai, honre sua mãe, porque você vai ter uma vida terrível se você entrar por esse caminho. Tá na Bíblia, eu não estou falando aqui o que eu não estou inventando. Leia Efésios capítulo 6. Muito claro. Êxodo tem um ensinamento também. Só um minuto. Vou colocar aqui para você, ó. Efésios 6:2. Honre teu pai e tua mãe, que é um primeiro mandamento com promessa. Onde está isso? Vem da onde isso? Êxodo 20:12. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Longevidade, inclusive, era uma promessa dada para quem honrasse pai e mãe. Não quer dizer que todo filho teria uma vida longa, mas era uma promessa. Agora, quem não honrasse pai e mãe morreria prematuramente. Absalão morreu prematuramente. Não honrou, tá? Davi demorou muito tempo para perdoar Absalão e mesmo quando fez, foi capaz de reparar os danos causados, como foi dito, né? Por fim, a história nos mostra que a falta de amor e afeto na família pode ter consequências graves, afetando não apenas os relacionamentos entre pais e filhos, mas também a sociedade como um todo. Porque isso acaba saindo também na família, também dos outros familiares, enfim. A igreja que você congrega. Conclusão. A intenção dessa exposição bíblica não foi desqualificar Davi em tudo, pois ele tinha várias virtudes, mas sim apontar suas falhas como pai para nos ensinar onde não devemos errar. Não erre. Por isso, a lição principal dessa mensagem é a seguinte: não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é a prova do nosso fracasso. Entenda isso. Você pode ser bem-sucedido como profissional. Você pode ser bem-sucedido na sua igreja como um pastor, um obreiro, líder de alguma coisa, um pregador, uma pregadora, dirigente de oração. Pode ser bem-sucedido. As pessoas podem te reconhecer. Mas se na sua família você não faz o seu papel, você está fracassando, você está no caminho do fracasso. Mas em nome de Jesus, eu creio que através dessa exposição de hoje, a sua vida muda a partir de agora. Você vai mudar essa rota. Mude essa rota, priorize também a sua família. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Quando os pais sepultam seus filhos. Essa exposição bíblica, para mim, vai ser difícil, porque eu já sepultei um filho. Novo. Mas, vamos lá, tá bom? Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 a 19. E não se esqueça, palestra investimentos para um casamento saudável, tá? Parte 1, compromisso do casal. Parte 2, o papel da esposa, com participação da minha menina princesa, Ângela Manhães Luna. Parte 3, o papel do marido. Parte 4, a vida sexual do casal. E aqui não existe nenhuma palavra que vai te deixar constrangido. Muito pelo contrário, tem muitos ensinamentos preciosos aqui. Parte 5, a comunicação do casal. E parte 6, colheita do casal. Quer investir no seu casamento? Assista essa palestra. Quer investir no casamento? Vê o casamento das pessoas tendo um investimento? Publique, divulgue. Compartilhe essa palestra para outras pessoas poderem assistir. Bom, tenho aí sempre apresentado aí os cursos da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu fui aluno. O link está na descrição, basta você descer no link, clicar, e aí você vai para uma página e tem aí o Seminário Teológico, como estudar a Bíblia, Teologia Sistemática, Aconselhamento Familiar, Terapia das Emoções, tem curso para professores de escola dominical infantil, enfim, tem uma variedade de cursos e muitos deles você pode se inscrever no módulo grátis. Se inscreva. Veja como é. Se você gostar, se torne aluno. Bom, não vou deixar de falar. Participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Compartilhe lá no grupo do WhatsApp. Fale para a sua família. Tem pessoas já chegando falando: olha, fui indicado pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai, por alguém da família. Coisa maravilhosa, pelo meu pastor.
tá sendo bênção. Participe desse projeto também. Diga o que você achou dessa exposição, o que você aprendeu, de que lugar do Brasil você assistiu, se ficou até o final. E nesse momento, vamos fazer uma oração para dar encerramento a essa exposição de hoje. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer por mais um programa, Senhor. Por um programa no qual o Senhor nos ensinou grandes lições. Senhor, nesse momento, nos ensina a ser pais presentes. Não deixa que nós venhamos, Senhor querido, ser irresponsáveis, negligentes, omissos, Senhor, que possamos cumprir o nosso papel. Também ajuda os filhos, Senhor querido, a aprenderem e colocar em prática. Não deixa os filhos se levantarem contra a autoridade dos pais. Não deixa os filhos, Senhor querido, guardarem mágoa dos pais. Não deixa os pais serem autoritários e também guardar mágoa dos filhos. Que haja um relacionamento saudável. Restaura o relacionamento entre pais e filhos, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós a podermos cumprir os nossos papéis. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, na próxima tela eu estou deixando aí para você recomendação de alguns vídeos e também agora vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.